família de uma jovem espera há 11 anos por respostas sobre um acidente que a deixou tetraplégica. Ela caiu de um carro em movimento no meio de uma estrada. O namorado que dirigia o veículo disse que ela tentou suicídio. Já a mãe disse que a filha foi vítima de uma tentativa de homicídio. Mais de uma década depois, a justiça determinou uma nova reconstituição do caso. Estas fotos mostram Paloma de Souza Ventura em diversos momentos da juventude. Estas imagens mostram Paloma hoje. Ela não anda, não fala e nem sequer se alimenta sozinha. É dependente da mãe para tudo. Sorri do lado de cá, Paloma. Ela tem quadro epilético e ela tem tetraplegia, tudo em função do crime que cometeram com ela. O que causou esse quadro de Paloma foi a queda de uma caminhonete em movimento. Na queda, ela bateu a cabeça no asfalto. Houve traumatismo craniano e perda severa de massa encefálica. O acidente, que até hoje é investigado pela polícia, aconteceu nesta estrada que liga Amargosa a Milagres, no sertão baiano. Era madrugada e Paloma voltava de uma festa com o namorado, que dirigia a caminhonete. Foi mais ou menos neste trecho que ela caiu e desde então existem duas versões para a queda. De acordo com o namorado de Paloma, ela se jogou da caminhonete. De acordo com a família de Paloma, ela foi empurrada pelo namorado no que seria uma tentativa de assassinato. Na época, o namorado de Paloma era Cícero Leandro Silva Barreto, empresário e dono de supermercados em Amargosa. Paloma sofreu um crime hediondo por parte de Cícero. Ele tem que pagar pelo ato dele. Sara, mãe de Paloma, conta que as suspeitas sobre Cícero surgiram logo depois do acidente. O ex-namorado não levou Paloma para o hospital. Deixou a namorada na casa de amigos, que então socorreram a moça. Ele também jamais a visitou no hospital e vendeu a caminhonete 3 dias depois da queda, antes do veículo ser periciado pela polícia técnica. Eu já desconfiava, mas aí eu vim a ter a plena certeza. Nessa luta para não deixar que o caso fosse registrado como suicídio, Sara enfrentou vários obstáculos, como em 2014, quando a delegacia de Amargosa foi incendiada durante um protesto e todos os inquéritos se perderam, inclusive o que apurava o caso de Paloma. Com os documentos queimados, o caso voltaria à estaca zero. Voltaria se não fosse a mãe de Paloma, que fez cópia de todos os documentos e se lembra até hoje da conversa que teve com o delegado na época. Eu liguei para ele e conversei o caso com ele. Ele, eu andei sabendo e tal, mas infelizmente todos os inquéritos foram queimados. Eu fiz todos não, doutor, menos o de Paloma, que eu ainda tenho aqui cópia de tudo. E aí eu fiz o dossiê e levei para ele. Com os documentos reunidos pela mãe, o inquérito foi reaberto. Cícero foi indiciado e a investigação recomeçou. Durante a investigação foi feita uma reprodução simulada do que teria acontecido antes e durante a queda de Paloma. Mas essa reconstituição, feita aqui mesmo em Amargosa, foi marcada por falhas tão evidentes que mais tarde, numa decisão rara, ela seria anulada pela própria justiça. A reconstituição foi feita durante o dia, num trecho da estrada que não corresponde ao local da queda. As fotos mostram que durante a reprodução, os peritos usaram um manequim de plástico comprado em uma loja de Amargosa momentos antes da simulação. Segundo Sara, o modelo do carro também era diferente e o mais inusitado, os peritos usaram a própria mãe representando a filha, Paloma, durante a reconstituição. A forma de eu me direcionar, abrindo porta, e que eu questionava ali, mas minha filha não fez isso. Todo o intuito da reprodução ali é como que a Paloma tivesse tentado um
suicídio. Durante a reconstituição, viveu momentos de dor e pavor. Chorei muito. Eu pensei que eu ia infartar. É como se eu estivesse vivendo aquela situação, como se foi tudo, é um filme que vem passando dentro da mente da gente. É horrível, não desejo isso para ninguém. A reconstituição foi feita em 2017 e Cícero não compareceu. Mas a foto dele foi utilizada no relatório como se ele tivesse participado, como se ele fosse medido, tivesse seus braços medidos dentro dessa produção probatória. Então isso é um absurdo, porque se ele não participou, jamais ele poderia estar fazendo parte daquele relatório, daquele laudo, daquele parecer dos peritos públicos. A Justiça determinou que uma nova reconstituição seja feita no prazo de 45 dias. Para a mãe de Paloma, uma vitória tão importante quanto outras que ela tem conseguido junto aos tribunais para cuidar da filha. Com a ajuda de advogados que defendem a causa sem cobrar honorários, Sara conseguiu que Paloma tivesse acesso a tratamentos e medicamentos que indicam melhoras nas condições gerais da filha. Hoje, Paloma reage diante de algumas situações, abre um sorriso quando entramos no quarto. Essa condição de Paloma foi posta à prova em março de 2019, quando ela participou de uma audiência por videoconferência. Segundo a mãe, nessa audiência, Paloma teria respondido a algumas perguntas do juiz. A resposta dela era em gestos. O sim dela era assim e o não dela era dessa forma. E quando foi perguntado para ela se ela abriu a porta do carro e se jogou, automaticamente ela disse que não. No processo a que o Domingo Espetacular teve acesso, não existe um laudo que comprove que Paloma tem todas as condições cognitivas em estado normal. Por isso, os advogados de Paloma pediram que ela fosse avaliada por uma psicóloga forense. A perita acompanhou a rotina de Paloma durante um dia inteiro. Foi visto no dia que eu fiz a entrevista com ela, total capacidade de entendimento e de determinação. Então ela tem total consciência do que, infelizmente, do que aconteceu com ela e do estado que ela se encontra hoje. Os advogados pediram também a avaliação de um perito particular sobre os ferimentos que Paloma teve durante a queda. A conclusão dele também foi diferente dos peritos que participaram da primeira reconstituição. Nós temos elementos convergentes com mais força para a natureza da tentativa de homicídio que do próprio suicídio. Quem se joga de um carro é alguém que está em perigo, por exemplo, um assalto, uma pessoa sequestrada. O máximo que vai conseguir é ficar nas condições que a vítima Paloma ficou. Estas análises, feitas por peritos particulares, são preliminares e podem ser contestadas durante o processo. Nós procuramos Cícero Barreto em Amargosa. Não o encontramos nos supermercados que ele tem na cidade. Tentamos contato por telefone. Ninguém atendeu. Alô? Os advogados de Cícero contestam as acusações e explicam por que Cícero vendeu a caminhonete 3 dias depois da queda. Naquele momento, em 2011, ele passava por uma dificuldade financeira, então precisava se desfazer do veículo para destinar para o seu comércio. E além de que o veículo foi vendido para também custear despesas de Paloma. Os advogados dizem também que seria impossível alguém dirigir uma caminhonete em alta velocidade e, ao mesmo tempo, atirar alguém do veículo. O veículo possuía travas de segurança automáticas, aliado ao fato de que existiria, na verdade, um vento, que conduziria ao fechamento das portas, além de Paloma, efetivamente, se assim o fosse, resistir. Entramos em contato com a Polícia Civil da Bahia
para saber detalhes da perícia realizada durante a investigação. Por e-mail, eles disseram que não possuem detalhes sobre o caso, cujo inquérito foi concluído e remetido à Justiça há 8 anos. O Ministério Público da Bahia informou que atualmente o processo aguarda a nova reprodução simulada e considera que a nova perícia é indispensável para esclarecer o caso. Depois da nova reconstituição, Cícero deverá prestar depoimento e então um juiz vai decidir se ele vai a júri popular sob acusação de tentativa de homicídio. Se a justiça decidir por um julgamento, Dona Sara não tem dúvidas de que a filha, Paloma, estará no tribunal. Paloma vai fazer a própria justiça dela. Como? Indo para o julgamento dela própria. Eu vou ver isso acontecer. Ela vai apontar o algoz dela.